Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Reis. Vamos lá? Vamos começar? Glória a Deus, gente. Aleluia. Hoje nós vamos ler 2 Reis 14. Vamos lá. O reinado de Amazias, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava eu vou ler aqui de novo, gente, cada nome, né? Jeoadã, e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo que o seu pai, Joás, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incensos nesses altos. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinha assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal, conquistou a cidade de Selá na guerra, dando-lhe o nome de Joctel, que ela conservava até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o empilheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas o animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas e o coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa, porque provocar um mal que trará somente a desgraça para você e para Judá. Mas Amazias não quis atendê-lo. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Então foi a Jerusalém e derrubou uma parte da muralha da cidade, do portão de Efraim até o portão da esquina, numa faixa de extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro, a prata, os utensílios que havia na casa do Senhor, nos tesouros do palácio real, como alguns reféns, e voltou-se para Samaria. Quanto aos demais atos de Joás, e ao que fez o seu poder, como que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito nos livros da história dos reis de Israel? Joás morreu e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. A morte de Amazias. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, não está tudo escrito nos livros da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram homens por detrás dele até sobre os cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto com seus pais na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e constituiu o rei no lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. O reinado de Jeroboão II, de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás,
rei de Judá. Jeroboão, filho de Joás, de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, e profeta de Gate-Hefer. Porque o Senhor viu a aflição de Israel, que era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado nem em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que ele fez e o seu poder, como lutou, como reconquistou Damasco, Ramate, pertencentes a Judá para Israel. Não está tudo escrito nos livros da história dos reis de Israel? Jeroboão morreu e foi sepultado no túmulo dos reis de Israel. Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Vocês perceberam que existe uma lógica sistemática entre as histórias que eu tenho lido para vocês? É engraçado que tudo começa lá em Salomão. Davi, ele entrega o reino para Salomão adorar a Deus. E ele vai, e Deus entrega, e ele é o homem mais sábio do mundo. E, nossa, ele era muito inteligente. Ele escreve o livro de Provérbios, ele escreve alguns salmos, ele escreve Eclesiastes, e ele faz algo grandioso por Israel. E as pessoas vinham de longe para poder visitar ele, as pessoas davam presentes para ele pela inteligência e a sabedoria dele. Ele tomava decisões que eram assim, de deixar as pessoas impactadas. Só que ele começou a fazer alianças. Ele começou a se unir a pessoas que adoravam falsos deuses. Para vocês verem como isso é pesado. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos encontrou-se bom êxito. Mas a palavra de Deus também diz que quando a gente se assenta na roda dos escarnecedores, a gente se torna semelhante a eles. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Não se assente com a roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque Deus sabia. Deus sabia o que ia acontecer com aquele povo se Salomão ficasse ali. Você acha que ele não foi avisado? É claro que ele foi avisado. Ele foi fazendo alianças para crescer o reino, para poder ter poder, para poder ter dinheiro, para poder ter riqueza. E ele casou com ele casou com 1000 mulheres. Eram 300 mulheres e 700 concubinas, gente. Tudo isso foram alianças que ele foi fazendo com reinados e princesas. Ele foi casando com princesas que adoravam falsos deuses. E aquelas princesas foram construindo altares em lugares altos para entregar oferendas. Só que a gente precisa de entender que essa terra jaz o maligno. Aqui é morada de demônios. É interessante que Deus entregou para a gente a terra para a gente dominar, que é exatamente o lugar onde é dominado por demônios. Sabe por quê? Nós somos o desafio de Satanás. Deus dele nos deu aqui de presente para que a gente mostre ao demônio que nós conseguimos adorar a Deus independente dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue amar e adorar a Deus independente dele? Sabe por que Deus deixou a gente aqui? Porque ele sabia que a gente conseguiria. Mas a gente precisa tomar um cuidado extremo onde a gente pisa, onde a gente vai, os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente conversa, quem a gente deixa entrar no nosso coração, quem vai se tornar a nossa assembleia de vozes. Ah, nada a ver. Ah, só uma coisa. Tudo tem tudo a ver. Tudo tem tudo a ver. Daqui a pouquinho, você e eu estamos nos tornando semelhantes a eles. Vocês perceberam o tempo que passou desde Salomão? É muito tempo. E aí, a gente vai lendo a história e a gente vai vendo. Fulano, rei de Israel. Salomão, foi tão pesado que Salomão fez que ele dividiu o reinado entre Judá e Israel. Para vocês verem a
confusão que deu o que ele fez. Um homem tão sábio, um homem tão inteligente, se entregou, cedeu, foi lá, esqueceu. Para você ver como todos nós estamos suscetíveis a erros terríveis. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não jejuar. Eu não entendo como um cristão passa a vida inteira sem jejuar. Se Jesus disse que existem castas de demônios que só saem por jejum e oração. O jejum, a oração, é a arma mais poderosa que um cristão tem. Aí você vira para o cristão e ele fala, não sei jejuar. Existem demônios que só saem se você está orando e jejuando. Não adianta expulsar, não adianta. Se você não orar e não jejuar, não sai. Se você não se abster das coisas desse século. O demônio, ele quer que você se encha daquilo que tem nesse século. Você se preencha de tudo que tem nesse século, de tudo que tem aqui na terra. E o Senhor quer que você se encha de tudo que tem no céu. Agora, como que você vai se encher de tudo que tem no céu se nem jejuar e orar, você não jejua e ora? Os discípulos, isso é tão forte, isso é tão sério, que os discípulos, quando eles estavam com Jesus, a última coisa que eles pedem para Jesus é: Jesus, nos ensina a orar. Eles podiam ter pedido poder. Elias, quando ele se vai para o céu, o que o servo dele pede? O que ele pede? Eu quero o dobro do teu poder. Eu quero o dobro da tua unção. Não é? Ele pede isso. Só que, quando os discípulos estão do lado de Jesus, eles tinham visto todo o poder do mundo. Morto ressuscitar, cego ver, coxo andar, demônio sair, gente ser curada, gente ser liberta, multiplicação de comida. Eles viram tudo, eles viram palavras, poder, eles viram palavras de convencimento, eles viram toda a manifestação de milagres e maravilhas. E o que eles pedem? Ensina a gente a orar, ensina a gente a pedir, ensina a gente a interceder, Jesus. Sabe por quê? Porque eles perceberam que aquilo ali era o firme fundamento. Eles perceberam que se eles orassem, eles perceberam que se eles soubessem o que falar diante de Deus, eles tinham tudo, todo o poder. O evangelho da salvação, ele é um evangelho de poder. Mas a gente precisa entender que a gente precisa cumprir requisitos básicos. E o básico é confissão, arrependimento, jejum, oração. Qual foi o último dia que você se arrependeu em Deus? Qual foi o último dia que você orou com o coração contrito e quebrantado? Que se faça a tua vontade, não a minha. Vai onde eu não posso ir, faça o que eu não posso fazer, Senhor. Convence o meu coração acerca da verdade. Espírito Santo de Deus, te entrego, consagro. Qual foi o último dia que você levantou um preito de adoração real ao Senhor? Qual foi o último cântico que saiu da sua boca? A gente quer um Deus fast food, um Deus gênio da lâmpada mágica, em que a gente esfrega assim, que o mouse, a gente esfrega assim e ele realiza 3 desejos. Só que se a gente perceber, Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Ele não vai realizar 3 desejos. É abandonar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. As pessoas, desde a época de Moisés, eles querem alguém para dar tudo aquilo que o próprio Deus pode dar. Eles querem alguém que direcione, que fique ali dizendo faz isso, faz aquilo. Só que quem quer fazer isso com você e comigo é o próprio Deus. Deus, ele nunca quis um rei sobre Israel. Deus, ele nunca quis um comandante. Ele queria ele mesmo estar com o povo e direcionar o povo. Sabe, Deus não quer um comandante na sua vida, ele quer ele mesmo. Agora, como Deus vai se revelar a você se você não busca, se eu não busco? Como Deus vai se revelar a nós? Se os princípios básicos... Juliana, eu não sei pelo que jejua por intimidade com o Pai.
Jejua para que você seja convencido da verdade. Jejua para que o Espírito Santo te batize com o santo temor do Senhor. Existe um motivo mais justo para você se entregar a Deus por isso. As pessoas querem jejuar, inclusive, por motivos tão egoístas. Sendo que o Evangelho é muito mais. Sendo que o Evangelho é muito maior. Sendo que o Evangelho é muito mais profundo. Jejua por revelação, por sabedoria, por discernimento, pela palavra entregue. Jejua para que o Espírito Santo seja o seu melhor amigo. Jejue por santidade. Jejue por quebrar ciclos de iniquidade. Senão a gente vai ficar igual esses reis. Nós vamos fazer só uma parte e vamos deixar a adoração a demônios nos lugares altos. Jejua para que faça uma limpeza espiritual na tua vida. E que tudo que o diabo projetou caia por terra. Senão a gente vai ficar igual os reis. Uma parte de Deus e uma parte sem ser de Deus. E ali de geração em geração, a iniquidade vai nos alcançar. Nós precisamos olhar para o nosso Redentor. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas desse mundo. Nós precisamos encontrar a misericórdia e a graça de Deus. É um coração contrito e quebrantado que o Senhor procura. Se nessa manhã foi enviado um mensageiro, um anjo de Deus, procurando um único coração, contrito, quebrantado e sincero na presença de Deus, o Senhor encontra o seu coração? Eu espero que sim, eu também. Derrube os altares que foram levantados nos lugares altos. Os lugares altos, o que são lugares altos? São aqueles lugares que é de difícil acesso. São aqueles altares que são de ninguém chega. Tá ali, mas ninguém chega. Tá ali, mas ninguém vê, porque tá alto. Entenderam? O que são lugares altos? Tá escondido. São ciclos de iniquidade que tá ali, no cantinho, escondido. Tá longe, tá alto. Ninguém alcança. Para alcançar, precisa de escada. Para alcançar, precisa ir até lá. Cavar, arrancar, fazer o caminho de volta e retirar. Que o Senhor tire de nós toda adoração a deuses estranhos que colocamos ou que nossos antepassados colocaram em lugares altos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, eu quero orar pedindo que o Senhor nos ajude a remover toda adoração a demônios feitas nos lugares altos. Aquele lugar, Senhor, de difícil acesso. Aquele lugar que só a Tua presença alcança. Vai até onde a gente não pode ir e faça o que a gente não pode fazer. Senhor, remova todo ato de iniquidade, toda oferenda, toda consagração a deuses falsos. Nos ajude, Senhor, a retirar de nós e da nossa descendência toda adoração feita em lugares altos, em lugares escusos, em lugares escondidos, onde só a Tua presença é capaz de limpar, em nome de Jesus. Amém. Deus te chama a mergulhar em águas mais profundas para que você seja livre, livre daquilo que te prende. Hoje é dia de ser livre, livre daquilo que está te aprisionando, daquilo que está te prendendo, daquilo que está pegando você e não deixando você ter uma vida em abundância, que são adorações feitas em lugares altos. Repreende, expulsa, se limpa, se lava. Porque se você não fizer isso, vai passar de geração em geração essa adoração escondida, esses altares escondidos. E ninguém vai entender, porque as coisas não fluem. Amém?
Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estamos aqui de novo para continuar o devocional. Deus te abençoe, que hoje seja um dia de revelação na presença de Deus. Que você sinta a presença de Deus o tempo inteiro e seja direcionado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe e até amanhã.